Cada pancada. Você achou que não ia apanhar de verdade, não? Cada pancada que Jesus levava, cada dia ficava mais perto da nossa salvação chegar. O que te leva para o céu não é dinheiro. Você já ouviu falar que tem gente que quer comprar um terreno no céu? Terreno você compra em Simão em Aracaju, em Paripiranga, em Lagarto, em São Paulo, onde você quiser. Porque o teu dinheiro te dá poder aqui na terra. Mas eu quero ver macho para comprar um pedaço de terra no céu. Não tem como! Olá pessoal, meu nome é Cleiton Rodrigo e eu estou aqui para te convidar a assistir um vídeo incrível. Vai ser engraçado e ao mesmo tempo muito emocionante. Eu sempre trabalho essa linguagem mais simples para que as pessoas entendam. Talvez eu sou muito julgado por isso também. Eu trouxe até um martelo para fazer essa pregação para você entender. É tipo um tribunal, mas independentemente dos comentários negativos, estamos aqui para agradar um, que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Com um dia com 24 horas você pode fazer tanta coisa, sair, passear, andar de moto, de bicicleta, de cavalo, o que for. O que é que tem também? Tirar um tempo, o melhor tempo do dia, para se dedicar em ouvir a palavra de Deus. Algo que pode transformar, com certeza, os seus dias, as suas manhãs, tardes e noites. Então, é isso que eu venho te convidar aqui. Assista esse vídeo até o fim. Se não pode agora, eu te entendo. Guarda o link e assiste depois. Mas não deixe não de aproveitar esse vídeo enquanto ele está aqui disponível e não foi à toa que caiu aí na tela do seu celular. Então vamos ao vídeo, preste muita atenção e você vai ver que vai valer a pena cada segundo. Bora. Cura é importante, Deus pode prosperar a sua vida, te abençoar, amém. Só que a coisa mais importante que Jesus veio fazer na terra não foi apenas curar o câncer, não foi apenas levantar o caído, não. A coisa mais importante foi dar a vida a pecadores, foi fazer com que o nosso preço de morte se transformasse em vida. Eu consigo imaginar no céu o Senhor Deus dizer, eu vou bater o martelo, eles vão estar cancelados, mas chega Jesus e diz alto lá, eu estou disposto a morrer por esses pecadores. A gente merece salvação e perdão? Boa, Gilvan, a igreja ficou calada, porque a gente se acha merecedor, né? Eu dou uma cesta básica, eu mereço o céu. Eu sou bonzinho, eu ajudo as pessoas a atravessar a rua. Eu ajudo os pobres. Meu irmão, não é pelo que a gente faz que a gente vai para o céu, é pelo que Jesus já fez na cruz. Por mim e por você, nós erraríamos o caminho, Nathalie. Mas pela graça, que não foi de graça, houve um preço de sangue. Hoje podemos dizer, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Então, se fosse você aqui sentado nessa cadeira, você acha que os seus pecados te inocentaria ou te culparia diante de Deus? Não me responda, porque ninguém aqui é santo e perfeito, só existe um que é Deus. Em vez de apontar e dizer, meu irmão que tem que estar na cadeira do réu, está na hora de eu me sentar diante de Deus e Ele me julgar, porque Ele é um justo juiz. A palavra de Deus, irmãos, nos ensina na primeira epístola de João, no seu capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Eu quero que você repita essa palavra comigo. Advogado. Mais uma vez. Alguém serve? Qual é a função de um advogado? Cobrar dinheiro. Aí é o agiota, irmão. Para o juiz. Exatamente. Só que nesse contexto aqui da Bíblia, sabe quem é o advogado dos advogados, aquele que nunca perdeu uma causa? É Jesus. Você sabe que um advogado, quando alguém faz um crime, matar, roubar, ele vai ser preso. Só que o juiz vai dar uma sentença. E eu trouxe até um martelo aqui para simular. Quando o juiz bate o martelo, ele diz, está encerrado. É prisão, é cadeia e não tem mais conversa. Então, o advogado, ele vai falar para o juiz, espera aí, não bate o martelo agora não. Primeiro eu tenho argumentos. Ele não estava nesse local quando o crime aconteceu. Ele estava em outro lugar, a câmera mostra. Então ele vai mostrar provas para que absorva a pessoa que está sendo acusada. A gente sabe que tem casos que realmente a pessoa cometeu o crime e mesmo assim tem advogados que pelo dinheiro vai lá e pega a causa e diz que é inocente mesmo sendo culpado. Só que quando é Deus que pega a nossa causa, Ele sabe. O homem pode até julgar errado.
E o juiz pode bater o martelo, mas a última palavra não vem do médico, ela vem do advogado dos advogados. Porque muitas das vezes as pessoas julgam a nossa causa de um jeito, não vale nada, não vai dar em lugar nenhum. Eles olham para você e te julgam pela aparência, te julgam pelo que você tem na conta financeira. Então as pessoas batem o martelo e dizem, você não vai passar daí. Só que vem Jesus e diz, o martelo do homem não vale de nada, quando chega o advogado dos advogados. E é ele que dá a palavra final. Ei, não temos que ficar com o que os homens sentenciam sobre a nossa vida, mas temos que ficar com o que Deus projetou para a nossa história. Diga amém? Irmãos, a partir de agora nós vamos fazer uma sentença, parecido com o que aconteceu com a humanidade. Eu vou pegar uma cadeira, eu estava pensando em chamar esse rapaz aqui, que ele vai viajar domingo agora, eu quero que ele me ajude. Vem cá, pedi à igreja para me ajudar a pregar. Você agora vai ser a humanidade, você vai ser o quê? A humanidade. Você vai representar todas essas pessoas. Nós somos pecadores, sim ou não? Somos falhos? Muitas das vezes ignorantes, soberbos, nós somos seres humanos, não somos perfeitos. A igreja não prega que nós aqui é santinho, é melhor que os outros, não tem ninguém melhor que ninguém não. Só que nós buscamos a salvação em Cristo Jesus. Pois bem, agora nós começamos a bater o martelo aqui, A gente vai ver, irmãos, que quem foi o primeiro a pecar, segundo a Bíblia? Adão. Rapaz, esse menino aqui é a Bíblia pura. Como é o nome dele? Adão. Adão. Não. Foi Adão. O primeiro foi Eva, porque ela contribuiu para comer o fruto. Rapaz, só não disse que é maçã, mas é por aí. Então você percebe que o pecado original que Deus conversa com Adão, foi o pecado da desobediência. Porque Deus disse, olha, você não pode ir por aqui, Vitor. Você não pode ir por aqui. Você tem que ir por essa direção. Só que a desobediência gera pé. Tá vendo aqui? Ele representa eu e você. Segura aqui. Pronto, obrigado. Tá vendo aqui? Segura aqui, eu vou colar para ele não esquecer. Desobediência, pecado. Se um juiz olha para esse réu e vê que ele é desobediência, ele bate o martelo para que ele pague pelos crimes, sim ou não? Só que aí que tá. Deus é justo. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a nossa sentença, nós merecíamos o inferno e a morte. Só que antes de Deus dar o veredito, chegou Jesus, o Filho de Deus, para nos dar uma chance através da salvação. Irmãos, a humanidade já está se corrompendo. Você percebe, evangelista Gilvan, que Deus sempre quis dar uma oportunidade para o ser humano. Mas toda vez, Cauã, olha o que acontecia. Adão foi formado, Elisson, pela mão de Deus. Mesmo assim, em vez de buscar obedecer o caminho da graça, escolheu ouvir a voz do inimigo. Então, mesmo assim, Deus não desiste. Deus colocou a sentença, merece a morte, mas em consequência ao pecado, o homem vai viver do próprio suor e a mulher vai ter filhos com dor. É por isso, Vitória, que quando a mulher vai ter um filho, ela chora, ela grita, ai, ai, ai. Por quê? Por causa da desobediência, gerou consequência e o veredito veio. A partir de hoje, o homem vai pagar pelos seus pecados. Mas Deus, ele não desiste da humanidade. Então vem Caim e Abel. E você sabe que é um pior que o outro. Não, deixa eu consertar isso aqui. Não é um pior que o outro. A irmã Ita chega a levantar a sobrancelha. Mas a humanidade em si, cada dia mais ficava perversa, ficava pior. E você vê que Caim, ele tem inveja do seu irmão Abel. E o que acontece, Elisson? Ele, por inveja, e eu trouxe aqui, inveja. O que aconteceu? Caim matou? A irmã também sabe da história. Olha, vai faltar durex para o pecado da humanidade. Segura aqui. Inveja. Inveja é de Deus, sim ou não? Não. Se a pessoa tem uma bicicleta, problema dele. Trabalhou, tem. Uma motinha, uma casa, não se preocupe, que no tempo de Deus a sua também vai chegar. Agora, não podemos focar no que é do outro, porque a gente perde a concentração daquilo que Deus já tem sobre nós. Diga amém? Então, a inveja acaba nos parando da gente prosseguir e ter aquilo que Deus determinou sobre a nossa vida. Então, a humanidade, está vendo que ele representa a humanidade? Então, a humanidade começou a desobedecer e, por inveja, Caim mata Abel. Mas Deus não desiste do ser humano. E antes de bater o martelo e condená-los, ele deixou a história decorrer. Sabemos que um homem chamado Noé, ele constrói uma arca e a sua família entra dentro dela.
A gente sabe que quando a arca pousa no Monte Ararat ali, a gente percebe, Ellison, que Noé se embebeda e ele amaldiçoa seu filho Sem. Então, da história, a humanidade vai se pervertendo e a gente sabe o que é pecado. Desobedecer, mentir, blasfemar, tudo isso configura-se coisas que nos afastam de Deus. Mas eu trouxe mais, está vendo aqui? Alguém sabe a história de Moisés? Moisés abriu o quê? É vermelho, amém. Ó, Moisés, está vendo aqui? Qual foi o pecado de Moisés? Vai faltar durex para condenar a humanidade. Foi o quê? Feriu a rocha, mas eu vou explicar para os irmãos da glória. Moisés foi um grande homem, Vitor. Ele abriu o mar, tirou o povo da escravidão. Só que tem um episódio que ele deveria conduzir com paciência, mas ele se revoltou contra o povo e Deus disse, fale a rocha. Mas em vez de ouvir a voz de Deus, a raiva. Sabe quando alguém nos ama? Sabe quando alguém faz um bullying contra nós? Ou quando alguém tira a gente do sério, Cauã? Em vez da gente agir e pedir paciência a Deus, sabe o que Moisés fez? Picou paulada na rocha e jorrou água. Porém, isso afastou ele e isso trouxe o pecado. Raiva é pecado, sim ou não? Mas a Bíblia também vai falar, ireis, mas não pequeis. Então, se alguém às vezes quer tirar os crentes do sério, não, Arthur? Fica dizendo, você é crente, vou ficar batendo em você porque você é besta. Não. Crente é um ser humano como qualquer outro, que merece respeito como qualquer outra pessoa. Agora, nós somos seres humanos. Jesus mesmo entrando na mesa lá, ele não revira tudo. Por quê? Porque a gente tem que colocar a casa de Deus em ordem. Então você percebe aqui, ó, que Davi foi o homem que derrubou quem? Golias. Os gigantes, ele não estava ouvindo ali fora? Ele era pequenininho e Golias era grandão. Mas Deus pega o pequeno e coloca para ser grande, pega aquele que se acha grande e faz ser pequeno diante de Deus. Porque Deus não olha a aparência, ele olha o nosso coração. Mas Davi sabia que ele caiu em um pecado também, o homem segundo o coração de Deus, e veja que ali é a humanidade. Deus sempre quis se relacionar com o ser humano, mas se você traçar de Adão até Davi, todos eles, Davi era o rei. Ele deveria estar na guerra, mas ele sobe ao palácio e ele vê a mulher de Urias, Betseba, a qual ele pega uma mulher que não é dele, cometendo um adultério, não desejar a mulher do teu próximo. Então Davi, esse grande homem, também era um ser humano e ele cometeu pecado. Segura aí, meu irmão. Faltou durex para a gente colar esses pecados. Ele é o que? A humani? Tá vendo aqui? Adultério. Então a gente vai... Você acha, Arthur, e toda igreja, que a gente está aqui no tribunal. Uma pessoa que comete tudo isso é inocente ou culpada? Eu tenho que escutar direito. Presbítero Renival, uma pessoa que comete essas coisas, mentira, inveja, desobediência, é inocente ou é culpada? Deixa eu melhorar. Se fosse você aqui sentado nessa cadeira, você acha que os seus pecados te inocentaria ou te culparia diante de Deus? Não me responda, porque ninguém aqui é santo e perfeito, só existe um que é Deus. Em vez de apontar e dizer, meu irmão que tem que estar na cadeira do réu, está na hora de eu me sentar diante de Deus e Ele me julgar, porque Ele é um justo juiz. Ei, nós merecíamos a morte. E se a gente vê como Deus nos vê, homens falhos e pecadores, nós merecemos o quê? A culpa. Nós não somos inocentes, somos culpados. Ei, fecha o portão ali, Ellison, mas acho que ele fechou. Deixa ele fechou. Ó. Ele é o quê? Culpado. Ele é o quê? Devedor. Uma pessoa que deve é uma pessoa que não dorme bem. Por quê? Ela está em dívida, Gilvan. Olha para cá. Eu disse que ia faltar durex. Segura aqui. Tá vendo aqui? Agora que começa a ficar legal. Sabe o que é isso aqui? Vou filmar aqui, você que está aí, fica até o final, está assistindo. As pessoas não vieram para o culto, mas o culto está indo até você. Tá vendo aqui? O que é isso? Acusador. Quem é o acusador? Quem? O diabo, Vitor. Ele é que todo dia quer nos acusar. Você não é digno, você faz aquilo de errado, você não tem que estar na igreja, você tem que estar se enganando lá dentro, você faz o que é errado. Esse é papel do crente?
Não, é papel do diabo. Ele coloca na nossa mente, Rosângela, você não merece estar na igreja, você não é boa, você xinga, você desobedece. Isso é coisa de Deus? Isso é coisa que o inimigo age nas nossas vidas. Claro que o Espírito Santo nos convence do pecado, isso é verdade. Só que está vendo ali? Ali é eu e você, naquela cadeira, e somos culpados, temos raivas, invejas e adultérios. Olha, e vem o inimigo e começa a acusar. Está vendo aí? Você não é digno, você não merece estar na igreja. Esse é papel do diabo. Lembra que a gente está no tribunal? Mas todo réu, Elis, ele tem direito ao quê? Todo réu tem direito ao quê? Aí a gente começa a procurar. E será que eu vou procurar Davi para me advogar? Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas era ser humano como qualquer outro e adulterou. Eu já sei, eu vou chamar Abraão. Abraão também não dá. Por quê? Porque Abraão mentiu para o rei do Egito. Eu já sei, eu vou chamar Moisés. Moisés foi um grande libertador, o cara era bom, tinha oratória, sabia falar. Esse vai ser meu advogado. Não dá. Por quê? Porque ele bateu na rocha, ele teve impaciência em vez de ter calma no momento de dor. Não dá. Então eu e você, como acusados, na verdade, como réu, estávamos sem saída. Nós não temos alguém para assumir a nossa culpa. Nós estamos perdidos, não tem ninguém para nos advogar. Por quê? Porque os advogados que se fizeram presentes, todos eles pecaram. E essa é a nossa situação. Uma situação de condenação. E para piorar, sempre vem o inimigo para nos lembrar daquilo que nós somos. Pecadores, miseráveis, homens distantes de Deus. Mas, nesse cenário, a gente tem base bíblica para isso, Juva. Nesse cenário, olha que forte. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, vai dizer que João, em uma visão, viu. Ele viu um livro selado com 7 selos. E João começou a chorar. Por quê? Porque ele não achou homem digno no céu, na terra ou embaixo da terra. Não existia um que poderia pegar a nossa causa. Não existia um que seria digno de desatar os 7 selos. Então ele começou a chorar. Mas chega um anjo, no nosso contexto aqui, chega alguém da Suprema Corte, chega alguém e diz, não bata o martelo ainda não. Eu sei que eles merecem a morte, mas antes, Deus do Senhor, bater o martelo, eu protesto. Qual é o motivo do protesto? Tem um que ele está disposto a pagar pelos nossos pecados. Aí vem o inimigo. Mas esse é Jesus. Ele não pode porque ele é santo, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, é aquele que tudo pode. Jesus é muito santo. Aí a Bíblia diz no livro de Filipenses que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de humano e foi obediente até a morte de cruz. Deus, sendo grande, se fez pequeno para nos salvar da condenação. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador, minha causa entreguei em tuas mãos, posso descansar no meu coração. E agora que começa, irmão, você consegue imaginar a cena no céu? Eu e você, pecadores, merecendo a morte, Deus ia bater o martelo, mas chegou um que iria pagar pelos nossos pecados. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim, advogado fiel. Você consegue entender o quanto a gente é ruim? O quanto a gente não vale muita coisa? Esse sou eu e é você. Só que nesse contexto se levanta um e vai dizer, eu vou pagar o preço. Aí que tá. O que te leva para o céu não é dinheiro. Você já ouviu falar que tem gente que quer comprar um terreno no céu? Terreno você compra em Simão, em Aracaju, em Paripiranga, em Lagarto, em São Paulo, onde você quiser. Porque o teu dinheiro te dá poder aqui na terra. Mas eu quero ver macho para comprar um pedaço de terra no céu. Não tem como. E nesse contexto você sabe que quando a pessoa atropela alguém, é pego bebendo, tem uma tal de fiança, não é assim? Eu quero ver você pagar a sua fiança no céu. Não tem. Você não dá jeitinho brasileiro, você não tem como fazer amizade com um delegado para ele te soltar. Aqui era diante do juiz dos juízes, o promotor dos promotores, Jeová. Não tem jeitinho brasileiro.
Então eu e você merecíamos ser sentenciados. Mas antes do martelo bater, chegou um e se apresentou. Eis-me aqui, envia-me a mim. A história é muito linda e você sabe, de uma cidade pequena chamada Belém, em uma noite tão bonita, o Filho de Deus nasce com pessoas simples, José e Maria, banhados em uma pequena manjedoura para trazer luz e salvação para pecadores como nós. Sabemos que Jesus, ele sofreu, ele foi criança, ele chorou, ele andou, ele fez o cego enxergar, fez o aleijado andar. Jesus trouxe alegria para aqueles que estavam nas trevas, perdidos e sem salvação. Ei! Mas antes dele começar o seu ministério, o acusador não queria que a gente fosse libertado. Jesus, está vendo aqui? Jesus estava disposto a trocar de lugar conosco. Está vendo como nós somos ruins? Está vendo como nós merecemos a morte? Mas isso significa a cruz e a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para que o mundo não fosse condenado, mas para que através do sangue de Jesus, Ele assumisse o nosso lugar. Esse é o maior amor do mundo, é o amor de Deus. Ei, e o diabo, sabendo disso, que Deus tinha um plano desde a fundação do mundo, sabe o que o diabo tentou? A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 4, que Jesus ele foi levado ao deserto em espírito. E aí o acusador, eu tenho que ilustrar isso aqui. Quem é que disse que queria me ajudar? Vou botar essa criança aqui, vem cá. Agora, ele estava no céu, Jesus, e ele desce à terra. Você sabe, eu já te contei a história. Jesus nasceu grande? Jesus nasceu o quê? Pequeno, porque a vida é assim, nada começa de cima, tudo começa... São os degraus da vida. Ei, Jesus foi criança e mesmo nessa idade, a Bíblia diz que ele já ensinava aos doutores. Mas os homens tinham anel, tinha teologia, tinha sabedoria, mas o dono da sabedoria, o dono da palavra, dava aula aos doutores. Jesus veio humilde para pagar o quê? Os nossos pecados. Eu quero que você fale assim, bem daqui mesmo, fale para ele. Segure aí, porque já já vamos trocar de lugar. Segura aí, porque já já nós vamos trocar de lugar. Jesus. Esse sou eu e você, merecemos o quê? A condenação. Mas veio um que nunca pecou e veio pagar o preço de sangue para que eu e você viesse ceiar essa noite. Nesse caminho vem um acusador e ele vai se apresentar diante de Jesus e Jesus está há 40 dias sem comer. Quantos dias? E aí vem o inimigo, você conhece a história. E você sabe que o inimigo vê uma espécie de pedra. Jesus está com fome, sim ou não? Sim. Pronto, aqui é uma pedra, tá certo? Quero ver se você está bom de Bíblia. Vem o diabo, vem o inimigo e diz, Jesus, sabemos que tu é filho de Deus, o Senhor é poderoso. Lembrando, irmãos, que se Jesus pecasse e errasse, nós iríamos ser condenados. Ali é eu e você. E o inimigo, não querendo que o réu fosse absolvido, o acusador começou a jogar sentenças. Jesus, o senhor não está com fome? Transforme essas pedras em pães. Sabe o que Jesus fala? Nem só de pão viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para trás de mim, acusador, para trás de mim, diabo, porque o que eu vim fazer na terra eu vou cumprir. E se foi para salvar a humanidade, eu vou até o fim. O diabo não desiste, Cauã, e ele nos tenta também, ele nos acusa para que a gente perca a nossa salvação. Aí ele diz, Jesus, eu vou te levar aqui. Eu vou te mostrar riquezas, palácios, riquezas, tudo o que o Senhor quiser. Eu posso te dar tudo isso se o Senhor se prostrar diante de mim. Se Jesus se prostra, a gente seria condenado. Mas Jesus era focado. Eu desci na terra para pagar uma dívida que seria impagável por qualquer um. E Jesus fala, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, só diante de Deus deves se prostrar e só a Ele deverá adorar. Então a Bíblia fala que Jesus veio e Ele começa a dar vista ao cego, faz o mudo falar, faz o surdo ouvir e o poder de Deus se manifesta na terra. Só que a dívida ainda não estava paga. Jesus fazendo os milagres e eu e você ainda precisando de um perdão real.
um perdão do céu. É por isso que milagre é importante, cura é importante, Deus pode prosperar a sua vida, te abençoar, amém. Só que a coisa mais importante que Jesus veio fazer na terra não foi apenas curar o câncer, não foi apenas levantar o caído, não, a coisa mais importante foi dar a vida a pecadores, foi fazer com que o nosso preço de morte se transformasse em vida. Eu consigo imaginar no céu o Senhor Deus dizer: eu vou bater o martelo, eles vão estar cancelados, mas chega Jesus e diz alto lá: eu estou disposto a morrer por esses pecadores. Então você acha que o acusador ia ficar satisfeito? É por isso que muitas pessoas entristeceram o coração do nosso Senhor. Ei, ser tentado dói, mas mais dói ser traído pelos que você confia. E o nosso Jesus, podendo desistir, ele não desistiu. Você vai ver, e a Bíblia vai nos contar, que Judas traz Jesus com um beijo. Jesus pode dizer: eu estou morrendo por eles, e eles estão me traindo. Você consegue imaginar o preço da dor? O quão é difícil é você confiar numa pessoa, você dizer que é amigo da pessoa, e a pessoa virar as costas para você no momento que você mais precisa? Mesmo assim, Jesus não desistiu de dar a vida por nós pecadores. Ei, a Bíblia também vai dizer, irmã Ita, que Tomé é um daqueles que só acredita se vê. Então você sabe o que é pagar o preço por uma humanidade que mal acredita que Jesus é o Filho de Deus? Mesmo assim você sabe, ele foi condenado de forma inocente. E agora eu quero simular a cruz. Simula aí, meu amigo. Vá, faça assim, ó. Começa a arrastar a cruz, vai andando devagarzinho. Olha, cada pancada. Você achou que não ia apanhar de verdade, não? Cada pancada que Jesus levava, cada dia ficava mais perto da nossa salvação chegar. Eu acho que agora você vai conseguir entender. Jesus não foi para a cruz porque é bonitinho, porque é de você chorar e é de encher os olhinhos de lágrima, não. Jesus estava fazendo a melhor coisa que o ser humano poderia receber. Ele estava dando a vida por nós. E o livro de Isaías, ele vai nos dizer: e ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz as paz estava sobre os seus lombos. E a Bíblia diz que agradou moê-lo, por quê? Porque Deus queria alguém para pagar o preço do pecado. Deus é justo e alguém teria que pagar com sangue as burradas que a humanidade fez. Ei, continue. Aí tem muita criança, as criançadas gostam, né? Vocês estão dando risada, né? Mas você acha que não doeu, não? Aquilo ali foi para que um dia a gente pudesse chegar no céu. É por isso, irmãos, que a gente não pode deixar o acusador fazer com que a gente fique triste. Por quê? Porque todo pecado Deus tem autoridade para jogar por terra, porque Ele pagou um a um na dolorosa cruz. A história continua, e você sabe, segura aí, que dos amigos, lembra? Tinha João, tinha Judas, tinha Pedro, tinha Tomé, nenhum ajudou a carregar a cruz. Quando Jesus fez milagre, todo mundo estava junto. Jesus, eu te amo. Mas no momento de carregar a cruz de dor, cadê? A Bíblia diz que veio um homem chamado Simão Cirineu. Esse Simão Cirineu, que era da cidade de Cirene, Zélerson, ele é um estrangeiro. Ou seja, Jesus está carregando a cruz e não tem um amigo para ajudar. Mas quando os de perto não chegam junto, Deus manda um de longe, mas não deixa você morrer só. Quando os de perto, os da casa, não ajudam, Deus pode pegar um de fora, mas a cruz vai ser ajudada a carregar. Então a gente sabe que Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz e ele é pregado na dolorosa cruz. Pregos nas mãos, tudo isso foi para que eu e você, como um réu, não fosse sentenciado à morte. Aleluia. Prego nas mãos, prego nos pés. Jesus levantou a cabeça e ele diz, Vitor, está consumado, está pago. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, nada além,
nessa hora, irmãos, olha que forte. Hoje nós vamos ceiar. E é por isso que o culto se dirigiu dessa forma e eu tinha que trazer essa mensagem. Porque aqui é só um simbolismo do sangue de Jesus. Mas o que limpa mentira, pecado, pensamentos impuros, o que for, não há pecado que Deus não perdoe. É todo aquele que crer e for batizado e esperar a vinda dele, esse sim será salvo. Levanta os braços. Então a gente sabe que o sangue representado por esse suco da uva aqui nesse momento, o sangue de Jesus naquela cruz que foi derramado, afinal você sabe, crianças, se Jesus estava apanhando, derramou sangue sim ou não? Pronto. Então, o sangue que foi derramado, começou a nos salvar. Sabe? Você sabe os pecados que você tem. Então, quando a gente olha para Cristo, a nossa vida começa a se purificar. Devedor, raiva, culpa. Irmãos, pelo sangue da dolorosa cruz, tudo isso cai por terra. O meu Jesus é pra mim, advogado fiel. Então, irmãos, lembra que aqui sou eu e você e que nós merecíamos, sentença de morte. Mas vem Jesus e o corpo tomba na terra. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então eu consigo imaginar antes... Quando eu for bater o martelo aqui, você vai pegar pela minha mão, tá certo? E a gente vai terminar quase agora. E você vai trazer o quê? Mostre para a igreja. Veja que esse papel, irmãos, esses dois, esses papéis aí, eles estão manchados de sangue. Veja. Mostre para eles, mostre para os meninos lá também. Oi. Não, pode deixar. Eu vou malhar mais aqui, Mostre para a igreja lá. O que significa isso aí? Mostra ali. Vai mais para perto. O que é isso? O que é isso? A gente merece salvação e perdão? Boa, Gilvan. A igreja ficou calada. Porque a gente se acha merecedor, né? Eu dou uma cesta básica, eu mereço o céu. Eu sou bonzinho, eu ajudo as pessoas a atravessar a rua. Eu ajudo os pobres. Meu irmão, não é pelo que a gente faz que a gente vai para o céu, é pelo que Jesus já fez na cruz. Por mim e por você, nós erraríamos o caminho, Nathalie. Mas pela graça, que não foi de graça, houve um preço de sangue. Hoje podemos dizer, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Então, quando eu for bater o martelo, você vai dizer, peraí, porque eu tenho salvação e perdão. Vai lá. Irmãos, vai mais para lá. Lembra? Deus, como juiz, eu trouxe esse martelo só para isso. Num tribunal, se o juiz bater o martelo, está batido. Acabou, ninguém volta atrás. Imagina o de Deus. Deus sentenciando a humanidade, assim como ele destruiu através do dilúvio, dessa vez de forma permanente. Sentenciando. E quando ele diz, não há ninguém digno no céu nem na terra, essa humanidade deve ser destruída. Então, antes de bater o martelo... O quê? Por quê? Eles merecem morrer. Mas eu dou uma chance para a humanidade. Mas só tem como dar uma chance se alguém morrer no lugar deles. Eu dou minha vida e dou perdão. E quando você dá o perdão, o que acontece? Salvação. Pronto, então você vai ter que trocar de lugar com ele. Uma salva de palmas para o nosso amigo. Vendo que ele saiu ileso? Saiu sorrindo? Por quê? Porque alguém teve que chorar. Esse é o motivo pelo qual nós estamos na igreja. Para que hoje a gente tivesse vida, alguém precisou pagar com a morte, com a própria vida. Para que eu e você tivesse perdão, alguém precisou ser culpado, mesmo sendo inocente. Porque o livro de Hebreus, capítulo 4, vai dizer que em tudo foi tentado, mas em nada achou em defeito, achou em falha, porque Deus era santo. E por isso, hoje eu e você estamos aqui, com a oportunidade de morar no céu. Então Deus no céu, ele bate o martelo e a Bíblia diz que agradou ao Pai
moeu o próprio filho, porque Deus é tão santo que alguém precisava pagar o preço da cruz. Nesse papel aqui, irmãos, tem o preço que você deve pagar pela sua salvação, tá certo? Leia aí rapidinho. Então quer dizer que pecado está o quê? Está pago. Por quê? Meu Deus. E os erros? E as mentiras? Com essa sentença, a capetada ficou maluca, eu acho. Porque o acusador começou a dizer: ei, e as fofocas? Tá pago, hein? E agora? E os enganos? Mas você é ruim! Tá pago? Mas você, sua mãe mandou lavar os pratos e você não lavou. Tá pago também? Quem pagou isso? Aí que tá, a gente vai encerrar agora, irmãos. O acusador teve que baixar a cabeça, porque o Rei dos Reis, puro e santo, pagou a nossa dívida e hoje temos salvação. Olha, irmãos, só que eu e você, levanta aí rapidinho. Eu e você, cadê os papéis? Eu e você que fomos libertos por Jesus. Sabia que todo dia a inveja e os pecados novamente nos rodeiam? Se Ele tira você da sujeira do pecado e depois você vai voltar para o mesmo lugar que a mão de Deus te arrancou de lá, você acha que o Espírito Santo, que Deus vai ficar feliz ou triste? Quando a gente peca, quando a gente mente, quando a gente desobedece, vai ficar feliz ou triste, Toninho? Porque a Bíblia vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo. Ele é sensível e Ele, com gemidos inexprimíveis, diz a música, Ele ouve as nossas súplicas. Ei! Então eu e você não podemos voltar para o caminho que Deus nos tirou, mas que Deus nos dê graça para sermos firmes até o fim. Amém? Irmãos, eu trouxe aqui também para terminar uma caixa de bombom, vou dar um bombom para cada pessoa. Por quê? Porque nessa reflexão, Jesus... Pode sentar, irmãos. Preste muita atenção agora para a gente terminar. Jesus, Nathalie, Jesus trouxe doçura para a nossa vida que era amarga. Então, junto com esse papelzinho, Vitor, todo mundo vai ganhar esse bombom para nunca esquecer dessa mensagem. A sua vida era amarga. Você sabe o que é comer uma carne bem salgada, aquele negócio que chega a boca fica cortando? Era a minha e a sua vida sem Jesus. Mas Jesus é doçura, Jesus é perdão, Jesus é salvação. Então toda vez que você lembrar desse papel, toda vez que você lembrar da igreja, você vai lembrar: minha vida era amarga, minha vida era sem sentido, minha vida era difícil, mas Jesus transformou e hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Olha! Advogado fiel. Jesus é pra mim, advogado fiel. Muito obrigado por chegar no finalzinho desse vídeo. Eu só queria fazer uma última reflexão. Imagine que você tem uma causa na justiça, eu não sei, para se aposentar, alguma coisa, e você não tivesse dinheiro para pagar um advogado, e alguém levantasse a mão e dissesse: eu vou pegar a tua causa de forma gratuita. Só que para isso, você só precisa obedecer a minha palavra. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele pagou um alto preço. E o que nós temos que fazer em gratidão é só aceitar. O advogado está assim: eu vou pegar a sua causa. Mas para ele advogar, a gente tem que convidá-lo para pegar a nossa causa. Você está entendendo? Convidar Jesus e dizer: Jesus, toma conta da minha vida, guia os meus passos, então 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu, a minha casa, os meus sonhos, a minha família, nós não seremos atingidos. Que você possa convidar o advogado dos advogados, Jesus Cristo, para advogar e para cuidar dos seus passos. Assim como o Salmo 23 diz, né? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Envie esse vídeo para algumas pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra, para que elas venham convidar o Espírito Santo, o Jesus, o Cristo, para habitar em seus corações. Se você mora numa igreja próxima à sua casa, faça uma visita. Aqui nós não pregamos a placa de uma igreja, venha visitar a minha igreja, apesar que, nós temos uma igreja ali, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Povoado Mata do Peru. Se você é das regiões, pode nos visitar, mas procure uma igreja mais perto da sua Bíblia, não necessariamente mais perto da sua casa, porque sabemos que tem muitas igrejas que é capitalista, só quer ensinar o caminho para que enriqueçam. Na verdade, temos que procurar uma igreja alinhada com os princípios bíblicos. Procura uma igreja mais próxima da tua Bíblia, que vai te ensinar o caminho do céu e da salvação. Mais uma vez eu peço que compartilhe esse vídeo para que essa mensagem
atinja fronteiras e fronteiras e pessoas venham ser salvas pelo poder do Evangelho. Essa é a nossa salinha das crianças que faz parte do nosso ministério lá dentro. Porque Deus... Beleza, vamos lá. Mas teve um tempo que Saul ele começou a se engrandecer, sabe? Quando você pensa que você é o cara, que você pode fazer tudo na força do seu braço. Saul começou a pensar, eu sou o cara, eu tô lá indo lá pra guerra, eu que tô ganhando. E daí ele começou... Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Nos anima, meu Deus, ao qual o Senhor nos ordena que não possamos, meu Pai, olhar para a esquerda nem para a direita, porque, Senhor, a vitória vem do alto, a vitória vem, meu Pai, do Senhor. Então eu te peço, Deus, coloca, Pai, mais ânimo na igreja, coloca, meu Pai, mais ânimo na vida do teu povo.